Este é o Perspectivas Adulteradas, o podcast onde infância e nostalgia se encontram com a vida adulta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Adulteradas. Aqui quem fala é o Miau e eu não pedalo nada. Que bosta, Miau. Nossa senhora, sério que essa é a sua frase de entrada? É, não tem outra. Meu Deus do céu. Puta merda, velho. Nossa, eu tentei fazer uma... Oi, meu nome é Yara e eu tenho 3 palavras pra hoje. Inspiração, motivação e disciplina. Olha só que diferença, velho. Você tá sendo paga pra isso, né, Yara? Eu tô sendo paga? Tô sendo paga em quê? Em mais serviço. Ah, tá, né? Eu acho melhor falar assim, ó, você não pedala, mas hoje eu fiz 50 minutos de bicicleta na academia. Ó, tá melhor do que eu. Foi a única coisa que eu consegui fazer hoje, gente. Vai lá, Robinho. Bom, eu sou o Douglas Robinho e gostaria de iniciar, com uma frase, é o meu slogan, o limite é só o começo. E vocês vão entender no decorrer da nossa conversa porque o limite é só o começo. Ó, eu acho que eu vou ter que fazer eu vou refazer minha entrada depois. Só passando vergonha, velho, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza absoluta, velho. Faz aí. Não, depois eu faço. Aí, Jonathan, depois eu passo lá no final, você coloca aí no começo. Muito bem, ouvintes. No episódio de hoje, a gente tá aqui com o Douglas Robinho pra falar sobre superação e a história de vida dele, né? O Robinho, ele é escritor, palestrante, atleta, empreendedor social e símbolo de resiliência. Então, a gente vai falar um pouco sobre a história de vida dele, todos os desafios que ele passou e vai falar também um monte de groselha, que é o que a gente melhor sabe fazer aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá pro episódio. Eu tenho que fazer a transição toda vez, Sim. não tem graça. Ai, é a marcação do Jonathan. Não, mas é porque fica legal, velho. Bem, ouvintes, vamos lá para nossa sessão de recadinhos e agradecimentos aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro, o agradecimento aqui que a gente tem é pra galera do Apoia-se, né? A galera que faz esse podcast continuar existindo, né? Que ajuda, né, a gente a manter o projeto. Então, vamos lá. Primeiro grande abraço aqui é pro Santiago, né? O nosso Dr. Psiquis aqui, que é um dos apoiadores de primeira hora também nosso aqui, que já tá ajudando bastante a gente, né? O Anderson Calanguinho, né? Lá de Campo Mourão. A Yara Hawk, que é a Yara que vocês conhecem, né? A Yara e Yara, aqui mesmo, né? Do podcast. O Júlio Macoge, o Fernando Ineco e a Camila de Holanda Barbosa. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado mesmo por acreditarem no trabalho, por contribuir aqui com a gente, que ajuda a pagar o salarinho aí do editor, né? O Jonathan. Então, muito obrigado mesmo por vocês ajudarem a gente. E se você quer ajudar o Perspectivas, se você sente no seu coração aí que Perspectivas aí vale uma colaboraçãozinha aí do seu rico dinheirinho, né? Então, basta você acessar o link da nossa campanha do Apoia-se, né? Tá na descrição do episódio, ou você pode digitar lá no Google mesmo, né? apoia.se/Perspectivas Adulteradas e você vai cair na nossa campanha, né, de apoio aqui do nosso financiamento coletivo, né, onde você vai selecionar uma faixa de apoio, né, que mais se enquadra aí ao seu bolso, né, e se tornar um dos nossos patrocinadores aqui do Perspectivas. Se você não quer emitir boleto nem nada, você também pode colaborar com a gente com um Pix, né, seja qualquer quantidade, lá no nosso e-mail, né, o perspectivasadulteradas@gmail.com, né, basta você fazer o Pix por essa chave e você já vai estar ajudando bastante a gente, beleza? Segundo recadinho e segundo agradecimento que eu tenho aqui é pro pessoal que votou na gente lá no Prêmio MPB. A gente não passou para a segunda fase, ficamos novamente entre os 15 melhores podcasts do Brasil, então agradeço de coração a você que dedicou um tempinho para votar na gente, ajudar a gente a tentar avançar aí para a segunda fase, mas não foi dessa vez. Beleza, não tem problema nenhum, já ficando entre os 15 ali já é um grande feito pra gente, né? O Perspectivas, devagarinho, ele vai crescendo e aparecendo aí na podosfera. Então, muito obrigado mesmo
recadinhos de coração, pessoal. E o último recado que eu tenho aqui é pra galera lá do Incontroverso. Então, agradeço bastante a vocês, pessoal. GG, Santiago, Fernando e companhia, né? Acho que do pessoal fixo da bancada do Incontroverso, que é lá de Fortaleza, foram esses 3 aí que receberam a gente lá em Fortaleza. Então, muito obrigado mesmo, pessoal. Foi sensacional estar visitando vocês aí, conhecer vocês pessoalmente, foi muito bacana. Espero poder fazer essa viagem mais vezes e muito obrigado mesmo, muito obrigado de coração. E sem mais recadinhos, aproveitem o episódio, ele tá muito bacana, tá muito emocionante e vocês vão dar bastante risadas e se emocionar, acredito eu, né, com a história aí do Douglas Robinho. Então, espero que vocês gostem e até o próximo episódio. Beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau. Seguinte, pessoal, então vamos lá, Robinho. É a tua primeira vez aqui. Eu peço que você se apresente, fale seu nome certinho, da onde você é, o que você faz e o que você gosta de fazer antes da gente partir pra conversa aqui, de qual fato. Caravana que você veio. Você vai mandar um beijo pra quem? Boa. Bom, meu nome é Douglas Aparecido Antônio, 3 nomes próprios, né? E o porquê, as pessoas falam assim, e o porquê Robinho, né? Robinho vem da minha época de adolescente, onde eu tinha um sonho, né? Como a maioria das crianças, dos jovens, a maioria das pessoas, né, tem um sonho. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Foi então que comecei a jogar futebol na categoria de base aqui de uns times que tinha aqui na cidade, Limeira, o Leão, né? O Independente e também o Guarani em Campinas. Eu sou natural de Limeira, nascido aqui em Limeira, interior de São Paulo, e é isso. Acho que respondi. Você tem quantos anos? Desculpe perguntar. Hoje, imagina! Eu tenho o mês que vem agora em outubro, dia 11 de outubro, eu faço 36 anos. É da idade da Yara, nem tá tão velho assim. 36 anos Obrigada. em cada perna. Você me elogiou, peraí, vai chover gafanhoto, velho. Não é tão velho. É diferente. Não quer dizer que seja novo. Né? Porque você é mais novo que eu, né? Não. É diferente. Lembrando, pessoal, que na data de gravação desse episódio, ele ainda tem 39. Ainda tem. Quando o episódio estiver no ar, você estiver ouvindo, pode chamar que ele entrou na casa do Zenta, entendeu? Ele vai entrar no Zenta. É verdade, hein? Sábado, dia 27, aniversário desse libriano chato. Então, assim, todo mundo vai lá dar parabéns pra ele e dar R$1 de apoio no nosso podcast lá no Apoia-se, tá, gente? Pra ajudar a pagar as contas, que tá brabo. Então, ninguém quer fazer empréstimo pra nós. Ô, Yara, mas veja bem, você falou libriano chato. Aí você pegou eu, né? Todo libriano é chato, Yara? Todo libriano é chato? Olha, o Miau é chato. Lá vamos começar com a astrologia aqui, ó. Assim, mas o dia 11 de outubro ainda é Libra? Já não vira, não? Dia 29? Você não é de Libra, não, hein? Eu sou de Libra, sou dia 11 de outubro. Eu achei que já tinha virado. Então não. Todo mundo... Quer dizer, só o Miau é chato. Tá vendo? O convidado vem aqui, a Roche já esculacha o convidado, falando que o cara é chato, né, velho? Eu falei que você é chato, ele não. Você falou todo libriano é chato. Não, no início ela falou, depois ela voltou atrás e corrigiu, Miau. Ô, Jonathan, repete aí pra gente, por favor, esse trecho. Não, mas aniversário desse libriano chato. Eu achei que já tinha virado. Então todo mundo... Quer dizer, só o Miau é chato. Eu consigo me defender, ele deve ser do segundo decanato, por isso ele é legal e você é chato. Decanato? O que é isso? Não sei, eu escutei esses dias. Me finge que eu tô falando pressa e bora lá. Você tá vendo que a pauta ela já vai. Agora. Então, vocês são da mesma idade, né? Ali do finalzinho do final Jovens. dos 80 pro começo dos anos 90, né? Então, Robinho, como é que era a tua infância aqui em Limeira, velho? Como é que era ali os anos 90, anos 2000? Bom, aqui em Limeira, né, eu sempre
sempre fui um adolescente muito ativo, né? Uma criança, adolescente muito ativo. Sempre ficava explorando vamos dizer assim, os riozinhos que tinha, os córregos que tinha na cidade. Ficava aproveitando para fazer os campinhos de areia ali de terra para jogar futebol, enfim. Então, sempre morei, né, vamos dizer assim, nos bairros periféricos da cidade, então sempre tava com a molecada, com bastante criança, brincando, enfim, minha vida sempre, nesse sentido, minha infância, eu, vamos dizer assim, aproveitei bastante, curti bastante, como qualquer criança daquela época, né, brincava de pega-pega, esconde-esconde, peão, bolinha de gude, essas coisas que fazia na infância. Ai, que delícia. É infância saudável, né, velho? Infância raiz, né? Infância raiz. Eu já ia falar assim, né, só porque Limeira é uma cidade, é grande, né, claro, é bem grandão, né? É grande, né? Aproximadamente 300, né? Por aí. Não, é grande. Eu ia falar assim, esse povo que nasce em cidades assim, eles não nascem e ficam dentro de casa, né? Que legal que teve uma infância da hora. Não, porque aqui também, acho que por ser interior de São Paulo também, né, você tem, é muito diferente, né, da rotina, por exemplo, de uma metrópole que nem São Paulo e até mesmo Campinas, né, se for pensar, né? Exatamente. É muito diferente, né? Eu sinto isso morando aqui agora, né? Eu imagino mais antigamente, lá no, sei lá, 90, 95. Pra vocês terem ideia, né, na época, quando eu nasci, fui criado primeiro ali até 4 anos de idade, eu morava no bairro Teixeira Marques, que é um bairro próximo da Vila Queiroz, ali é um bairro, né, de bastante pessoas mais velhas. Aí depois eu fui pra um bairro chamado Santa Eulália. E nesse bairro, ele nem tinha asfalto. Na época, antigamente, né, era normal os bairros não ter asfalto, tá começando, né, tinha questão de saneamento básico e tal, só que o asfalto ainda não tinha, né, nos bairros. Então, era aquela questão, quando eu ia pra escola, eu amarrava a sacolinha no pé, que não ia nem de ônibus, né, pra escola, ia a pé, né, pro bairro próximo. E aí chegava, era apelido de pé vermelho e tal, amarrar a sacolinha pra não sujar de barro o tênis, né, era assim. Aí, ó. Me identifico. Tem um dos episódios que a gente gravou. Ai, meu Deus, mas não vou lembrar qual que é, que a minha frase de entrada é: eu ia pra escola de sacola amarrada no pé. Tamo junto. Tamo junto, já. Nossa, era muito zoado. Eu também, ué. Muito zoado. Mas você falou desse negócio, né, e acho que é um ponto que é muito comum também, era muito comum na época, né, e aí, como você curtia bastante futebol, né, que você comentou, né, sim. Ali, tinha muito também aqui em Limeira, ou aqui na região, aquele negócio de enfeitar a rua na época da Copa, essas coisas também? Sim, o pessoal, depois que asfaltou na minha rua, demorou alguns anos, aí nós pintávamos, né, ali, pegava a tinta, pintava a rua, colocava bandeirinha, tudo. Então, isso daí antigamente, né, tinha muito essa questão, principalmente no momento do Copa do Mundo e tal. Então, tinha essa questão, né, de enfeitar, de todo mundo tá vivenciando aquele momento, se reunia na casa dos amigos, né, dos vizinhos, pra assistir todo mundo junto, colocava na garagem de televisão pra ficar torcendo ali, aquela vuvuzela, aquele barulho ensurdecedor na orelha. Era muito bom, era muito bom, aquela zoação. Então, era um momento muito gostoso esse período de Copa do Mundo. Na época também, quando eu era criança, por exemplo, eu peguei ali na Copa de 94 mesmo. Eu tava com 10 anos e eu tinha, lógico, como você falou, né? Toda criança naquela época ali, você, tinha aquele negócio de ser jogador de futebol ou jogar nos campinhos, essas paradas, né? Mas você, pelo que você falou, você já teve o lance de gostar de jogar futebol e de querer se profissionalizar nisso, né? Exato. O que foi interessante, a minha revelação, né? Como eu tinha comentado, a gente sempre explorava os campinhos, né? Que na época era tudo campinho de areia que tinha, explorava e a gente jogava. E algo que é interessante, a minha posição, eu era goleiro, cara. Nem tamanho entre as goleiros tem, mas eu jogava muito bem. Eu jogava muito bem. E aí, o que era interessante? Um desses jogos que tinha muitos campeonatos que o pessoal fazia lá nos bairros, entre os bairros e tal, e tinha um olheiro que era do Independente Futebol Clube, né? O Galo aqui de Limeira. E um olheiro tava assistindo aquele jogo. E ele chamou muita atenção no jogo, eu jogando e a forma que eu estava jogando. E, tipo,
pegava pênalti, tudo, e aquele jogo eu joguei muito. E aí chamou a atenção desse olheiro aí. E aí ele veio comigo, chamou, foi até em casa falar, pedir pros meus pais, né, se eu poderia começar a treinar, e aquela coisa, né, poxa, né, principalmente minha mãe, meu pai trabalhava bastante, era motorista de ônibus naquela época, e a minha mãe foi até a casa dele, que era num bairro próximo da minha escola onde eu estudava, lá no Ibirapuera, foi ver onde ele morava mesmo, conhecer a família dele, pra ver se era real aquilo mesmo, né, e aí foi, viu, e aí comecei a jogar o primeiro time, eu joguei no Independente, né, aqui em Limeira, no Galo, e aí tinha um clube, na época tinha o Clube do Galo, aqui em Limeira, onde nós fazíamos treinamentos, condicionamento físico, academia, e aí nós jogávamos no Pradão, né, naquele campo que tem oficial aqui em Limeira, próximo da prefeitura, nós jogávamos lá os campeonatos que tinha, daí depois de lá eu consegui passar uma peneira na Inter, né, que era já um time, né, um acesso melhor, tudo da Internacional, e daí depois da Internacional eu fui convidado para jogar no Guarani em Campinas, né, já pensando nesse sentido de profissionalizar, porém foi um período onde eu fiquei doente, aí que o sonho foi, vamos dizer assim, minto, não foi ainda o período que eu fiquei doente, nesse período, lapso de tempo, meu pai, ele não queria investir, e para você ser jogador de futebol, você precisa de empresário, tudo na época eu tava sem empresário, e aí eu peguei, então, comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Eu joguei dos 13 até os 14 e pouquinho. 13 não, 12. Dos 12 até os 14 e pouquinho. Aí meu pai ele queria ver resultado para depois querer investir em alguma coisa do tipo. Eu tava sem empresário. Foi então que eu comecei a trabalhar numa concessionária de motos. E aí nessa concessionária de motos eu entrei como lavador. Depois de 6 meses passei para montador. Depois de 1 ano e meio eu fui fazer o curso de mecânico de moto. E aí no fim de semana jogando bola com o pessoal do trabalho, eu tive uma pancada, né, no joelho, uma prensada, jogando futebol com o pessoal. Aí depois disso que veio culminar aí a história, começou mesmo na minha vida aí. Caramba. Quantos anos você tinha? Isso eu já tava com 18 anos, 17 para 18 anos. Caramba, velho. Então, você já tava avançando, né, no futebol mesmo, pra se profissionalizar mesmo, né? Pra profissionalizar, né? Tudo bem que ainda era na fase que ia subir ainda antes do Júnior, porém, como tava sem empresário, e antigamente era mais, né, difícil no sentido de você não tiver um empresário bom, as coisas não tiver investimento, não tinha muito recurso. Daí eu parei com o futebol e comecei a trabalhar, porque daí é aquela questão, né, você é adolescente, tudo, você quer conquistar suas coisas, ter suas coisas. Sim. Eu venho de família humilde, daí eu comecei a trabalhar e daí depois disso eu tive essa pancada, né, aí com 17 para 18 anos. E aí demorou 2 anos e meio para descobrir. E aí nesse período, né, depois dessa pancada, eu continuei jogando, eu tava com sangue quente, beleza. No dia seguinte, quando eu fui trabalhar, meu joelho da perna esquerda tava bem inchado. E aí começou a inchar uma dor, comecei a mancar muito. E aí o meu chefe na época, ele falou assim, ó, é bom você ir no médico, ver o que tá acontecendo, você tá com dor, tá mancando e tal. Aí eu fui, tirei 6 seringas de água no joelho naquela semana. Aí voltei a trabalhar. Na semana seguinte, tirei mais 6 seringas de água no joelho, que inchou de novo. E aí o médico falou, ó, vai precisar fazer uma cirurgia simples aí de menisco, uma artroscopia, porque do jeito que tá aí, tá feia a coisa. Daí beleza. Fiz esse procedimento cirúrgico. Na época eu fiquei afastado 30 dias. Aí meus pais já tinham se mudado pro interior do Rio de Janeiro, uma cidadezinha chamada Silva Jardim. E aí eu fui pra lá pra visitar, meu médico autorizou eu ir pro Rio pra visitar meus pais, onde eles estavam morando. E aí eu fui pra lá. Quando eu fui de ônibus e eu não levantei, sabe? Dei uma circulada na perna, nada. E foi mais de 8 horas de viagem. Nossa. Com isso, na hora que eu cheguei no destino final, já tinham passado já mais de algumas horas. Aí a minha perna esquerda, além do inchaço um pouquinho no joelho, subiu um pouco pra coxa também. Aí assim que eu cheguei, a ideia era ficar lá aproximadamente 1 semana. Eu fiquei 2 dias, já tive que voltar, liguei pro meu médico explicando que a coxa estava inchada, o joelho bastante inchado. Aí ele pediu pra eu retornar e ir direto pro hospital. Daí eu retornei, fui direto pra Santa Casa pra entender o porquê, né, o que estava acontecendo. Aí depois disso, de uma forma bem resumida, foram 2 anos e meio
entre hospital e casa, onde eu ficava uma semana em casa e um mês no hospital. Assim por 2 anos e meio. Nesse período, eu fazia fisioterapia. No alongamento da fisioterapia, eram 3 fisioterapeutas, né? Assim, segurando, 2 segurando e um forçando para dobrar minha perna para tentar alongar. Nesse período também, foi um período onde eu tive uma fratura no fêmur, alongando na fisioterapia, porque ele já estava já bem, né, descalcificando, bem frágil. E aí... É que inicialmente também eles estavam tratando como uma lesão no joelho mesmo, né? Exato, lesão no joelho, e tava tentando descobrir o que era. Então, nesse período, eu fiquei fazendo várias biópsias, raspagens, para tentar descobrir o que estava acontecendo. Eles pegavam fragmentos, né, e enviavam para vários laboratórios do Brasil todo. Até que, depois desses 2 anos e meio, sem saber de fato, esse fraturou, coloquei um fixador externo, ficar aí nesse fixador externo, depois de alguns meses que eu estava com ele, ao virar na cama em 2008, em dezembro de 2008, devagarzinho, ele se soltou e o fêmur quebrou novamente pela segunda vez, já estava bem frágil. E aí até chegar num espaço de 500 metros, até chegar na ambulância para ir pro hospital, foram mais de 3 horas e meia até chegar na ambulância. Eu ia bem devagarzinho, a perna solta, o fixador na carne viva, o fêmur, o osso quebrado, enfim. Então, tudo quanto é de imaginar de dor na vida que eu tiver de passar, eu já passei muitas, Então, aí foi um momento bem delicado esse, pra tentar descobrir o que era. Aí, então, fiquei esse período, né, em Limeira, tentando descobrir o que era. Depois desses 2 anos e meio, os médicos daqui falavam que podia ser qualquer outra coisa menos câncer, tentava fazer vários exames, as várias maneiras de investigar, enfim. Aí eu consegui um encaminhamento pro Celso Pierro, na PUC, em Campinas. Quando eu cheguei lá, depois de 3 dias internado, eles tiraram o meu fêmur por completo, já estava descalcificando, desfarelando tudo o fêmur. Aí as lâminas foram enviadas para vários laboratórios do Brasil e também enviadas para a Clínica Mayo, nos Estados Unidos. Depois de 25 dias, saiu o diagnóstico dos Estados Unidos, que era um linfoma non-Hodgkin. O que é esse nome estranho? Era um câncer maligno que estava alojado no fêmur. E até então, né, não tinha se espalhado, estava ali. Aí quando descobriu, né, foi uma surpresa, né, para todos, né, para a família, para todo mundo, e principalmente para os médicos, porque eles imaginavam que podia ser qualquer outra coisa, menos câncer. E aí foi então que começou a tentar, né, agilizar para que pudesse fazer alguns procedimentos aí com uma certa urgência para conseguir resolver essa questão, porque tendo em vista, né, esse câncer já estava há 2 anos e meio alojado ali no meu osso, né, no fêmur, e tinha um risco grande, né, de dar metástases, enfim. Então, eles conseguiram aí um apoio de uma multinacional para colocar uma prótese interna, né, na minha perna. A princípio, eles queriam fazer um transplante ósseo, só que aquele hospital não era um hospital credenciado, né, o Celso Pierro, maternidade Celso Pierro lá na PUC em Campinas. Aí eles como não tinha transplante ósseo, banco de ossos, não tinha como fazer esse procedimento. E o que foi interessante é que nesse período que estava acontecendo tudo isso aí, depois da descoberta, tudo, a TV Globo, a IPTV, no caso, lá em Campinas, eles estavam fazendo uma matéria sobre o Sistema Único de Saúde. Meu tratamento inteiro foi pelo SUS. E eles estavam fazendo um transplante ósseo, né? E uma matéria sobre transplante ósseo. E eles souberam no meu caso, conversaram com a assessoria do hospital e eles vieram conversar comigo se a assessoria do hospital, se eu gostaria de fazer uma matéria e tal. E eu falava assim, sempre eu tava no hospital, imagine você, aqui em Limeira, quando eu ficava internado, eu tinha uma média de 190 visitas no mês. Daí você pode falar assim, mas como você sabe disso? Eu não fazia nada, ficava o dia inteiro numa cama, então eu anotava como um diário tudo que acontecia no meu dia a dia. E aí eu tinha uma média de 190 visitas aqui em Limeira. E quando eu fui, né, consegui aí um encaminhamento para um hospital em Campinas, eu falei, puxa vida, lá em Campinas só tinha um tio meu, né, que morava lá. Eu falei assim, puxa, eu vou para outra cidade agora, como que vai ser essa questão, né? Pelo menos eu estando na minha cidade, sempre eu tenho visita, vocês podem ver que quase eu não falo, né? E eu gosto de interagir, de estar conversando com as pessoas. E aí eu falei assim, puxa, aí eu vou para uma outra cidade, como vai ser tudo isso, esse período? Eu falei, beleza. Aí quando eles falaram de fazer essa matéria, tudo, eu falei, puxa, claro que eu topo, né? Eu tô aqui, hoje eu não vou trabalhar mesmo, tô aqui de boa.
Aí eles marcaram, agendou, foi lá fazer a matéria. O interessante dessa matéria, depois que ela foi ao ar, tudo deu uma repercussão tão grande que na mesma semana mexeram com o Ministério da Saúde em Brasília. E aí aquele hospital foi credenciado depois de aproximadamente quase 15 dias. É muito doido isso. Foi credenciado. Caramba, mano. Naquela mesma semana que foi a matéria, as pessoas iam até o hospital conhecer quem que era o Robinho que estava internado já há alguns meses ali. E aí o meu quarto sempre começava a ter visitas, entendeu? Então direto tinha visitas no meu quarto. As pessoas iam visitar outras pessoas que estavam internadas lá. Virou celebridade, né? Praticamente, né? Então foi muito legal isso, porque daí eu conseguia interagir com as pessoas. Sempre tinha pessoas visitando, as pessoas que iam visitar outros. Tem um rapaz, já faz alguns meses, tá aqui no hospital. E aí, sempre, eu levava sempre televisão, levava videogame, na época era DVD, né, eu levava as coisas, levava os livros, enfim, então meu quarto sempre deixava um monte de coisa, porque sempre quando eu ia pro hospital, praticamente eu ficava morando no hospital, eu ficava meses. Sim. Lá na PUC mesmo, eu fiquei 4 meses internado, desses 4 meses eu fiquei 40 dias sem levantar da cama, só numa posição, sem virar de lado, só de bruço, entendeu? Com a perna pra cima e com 30 quilos repuxando. Então, era um período, e imagine você, isso que eu tava na época, né, nessa época eu já tava com 23 anos, mais ou menos. Então, era muito doido, porque de certa forma, muito novo, né, passando por toda essa questão, toda a situação, mas eu sempre ficava muito confiante de que ia dar certo. E aí, depois dessa, né, matéria, foi bacana, teve essa repercussão positiva, mídias também, nos jornais, tudo foi lá, ia até o hospital, trocava ideia, conversava, e começou a ficar um negócio muito legal, no sentido, tipo assim, quando eu cheguei lá, eu tinha um corredor do lado do quarto onde eu ficava, e aquele corredor, os seguranças do hospital, as pessoas que passavam, sempre me comentavam, sempre mexia comigo, e eu não tinha nem noção de como era aquele corredor. Aí eu ficava olhando para aquele corredor em cima do leito do hospital, imaginando como era aquele corredor. E aí eu começava a conversar com as pessoas na janela que estavam ali, passavam, mexia comigo, conversava, as pessoas que passavam, né, do lado, as pessoas que ficavam no meu quarto, ali era 4 leitos dentro do quarto, então sempre tinha uma rotatividade grande de pacientes que ficavam comigo, e eu sempre ficava ali. Então eu ficava trocando ideia, aí as pessoas da cozinha, da copa iam me conhecer, as pessoas da lavanderia, todo mundo ia no hospital conhecer, porque já fazia tempo que tava lá. E aí eu ficava fazendo amizade com todo mundo, desde a faxineira até o diretor do hospital, todo mundo conhecia todo mundo e fazia amizade com todo mundo. E aí a comida, e a parte boa dessa, né, fazer amizade com todo mundo dentro do hospital, porque você tinha alguns privilégios. Então o que acontecia? Vinha bastante comida, eu falava, eu querendo mais comida. O pessoal fala assim, às vezes quando fica, fala assim, a comida é sonsa. Que sonsa nada, quando você tá lá no hospital. A sua pode ser, a minha não. A minha não. Então, o que acontece? Você conhecia as pessoas, daí vinha escrito bastante comida, quarto 202B, era o meu. Eu comia bem pra caramba. Aí vinha comida. À noite, as enfermeiras lá, a chefe do plantão, né, elas pediam lanche, essas coisas, isso acontecia. Fazia tempo que tava no hospital, internado, daí eu falei assim, nossa, tô com uma saudade de comer um Mac, de comer um lanche. Olha só, filha da mãe. mãe. Eu deixava o dinheiro, elas pegavam pra mim também. Aí eu comia, isso daí são esquemas que a gente vai fazendo, isso daí eu tô revelando exclusivo aqui pra vocês, exatamente. Nunca revelei em lugar nenhum isso. Sempre o pessoal fala, né? Você tem que fazer amizade com as pessoas que faz a sua comida e que te servem a comida, né? Que daí, cara, você tá feito. Exato, né? então, até hoje eu falo, né, pras pessoas quando estão internadas, esses dias mesmo, há menos de 10 dias atrás, eu fui dormir no hospital, e aí fui dormir com um senhor lá, né, de acompanhante, fui dormir no hospital de acompanhante. A Yara tá achando assim, ele tá de boa, vou tirar um cochilo no hospital, não tinha onde eu dormir. Né, tô com saudade do hospital, louco. Aí eu fui sei lá, não. Na realidade, eu achei que tinha acontecido alguma coisa ruim. Não. E aí, eu peguei, fui dormir lá, Darko chegou, aí ele falou assim, nossa, como não é fácil. Daí eu comecei a contar um pouquinho, né, das histórias, ele já tinha acompanhado, só que às vezes as pessoas esquecem, né, ali. Daí eu comecei a contar um pouquinho, daí eu falei pra ele, a melhor coisa quando você tá no hospital é fazer amizade com as enfermeiras, com todo mundo, tratar todo mundo bem. Por quê? Você não pode, tipo assim, deixar as pessoas pegar ranço de você, deixar as pessoas, sabe, pegar, tipo assim, empatia de você. Porque se você é um cara legal lá, você vai ter privilégio. Essa
assim que funciona. É assim que são as coisas. Não, e outra, eu penso também porque, cara, já é um ambiente muito difícil, né? As pessoas não vão no hospital porque gostam ou porque curte, Exato. né? Assim, Exato. né? E é uma parada que é um ambiente pesado pra caramba, né? Demais. E aí, se você tenta deixar isso um pouco mais leve, né? Seja dessa forma como você falou, né? Porque no teu caso, você tava morando praticamente no hospital, né? Então, se você não tenta levar isso com um pouco mais de leveza, né? Fazendo amizade, cultivando ali esse ambiente um pouquinho melhor, né? Mesmo que seja numa situação crítica como foi a tua, cara, meu, não tem como. Você vai ficar amargurado pro resto da vida, né, mano? Exatamente. Não tem cabeça que aguente, né? E o que é interessante disso tudo, pra eu conseguir ter esse controle, né, emocional, tudo, eu sempre falava assim, eu pensava assim, poxa, eu sei que não é fácil, e de fato não é fácil, é muito estressante. Eu sempre falava que era muito estressante eu ficar no hospital por muitos meses, muito tempo, você ficar muito tempo internado, porque você vai surtando. Às vezes eu perguntava assim para os meus familiares, falava assim, que cor que é o ônibus lá, né? Mudou a cor do ônibus, alguma coisa assim, porque você perde a noção do que é dia, do que é noite, porque você não vê nada, entendeu? Você não vê nada, você fica em cima de uma cama e só fica naquele quarto, escutando os barulhinhos de sempre, pi, 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 daqueles negócios das marcações. Então, e aí o que acontece? Às vezes você tem muita dor. Quando você não tinha dor, ainda que bom. Mas quando os dias que você estava com muita dor, você estava muito incômodo. Outra coisa também que era horrível, era banho de leito, catar aquele paninho lá, molhado, ficar passando só a espalha sujeira, entendeu? Quando eu saí depois de 40 dias sem se mexer na cama e pude chegar numa cadeira de roda, ir no banheiro, deixar o chuveiro cair, eu chorava. Pra você ter uma noção, cantava tudo quanto é coisa, até o hino nacional eu cantei. Vai falar pra você. É sério, que loucura. É sério, muito doido tudo isso. Não, você passa a dar valor numas coisas pequenas, né? O que é interessante da vida, e hoje eu levo isso pra mim, é que depois que a gente passa por situações assim, a gente começa a valorizar as pequenas coisas da vida. Você poder ir no banheiro, né, e se limpar. Você conseguir fazer suas necessidades sozinho. Você não precisar, sabe, de pessoa pra estar ajudando em tudo. Então, as pequenas coisas das quais a gente só dá valor quando nós não temos. Porque no nosso dia a dia, nessa loucura frenética que nós temos de querer fazer tudo, pra ontem, essa geração, né, fast food, que é tudo pra ontem, rápido, e aí a gente não para pra refletir e agradecer e estar com saúde. Isso é o nosso bem mais precioso, e poder fazer as nossas coisas, sabe, conseguir ter tempo pra fazer as coisas. Então isso aí é muito, muito, muito bom. É isso aí. Você escutou aí, ouvinte? Parou de reclamar já? Prestou atenção no que o coleguinha tá falando? Entendeu? Porque tá ouvindo? Vai dar bronca agora no ouvinte, né? Você já esculachou o convidado no começo, agora você vai dar bronca no ouvinte, né? Não, nem tanto, velho. Você tá dando muita importância pra uma coisa que não foi tão assim, não, tá? Para de fazer inferno. Mas é sério, velho. A gente, hoje, acredite se quiser, eu tava... a gente nem tinha gravado, né? Porque a gente ia gravar ontem e não deu certo. Mas aí eu fui estudar um pouquinho, né? E aí hoje, quando eu cheguei com enxaqueca, estressada, eu falei assim, eu não vou, mas aí eu nem tinha gravado com ele, eu falei assim, eu vou lá treinar, nem que seja pra fazer uma bicicletinha, mas eu vou lá, não me custa nada, e depois eu vou ficar muito feliz, e é isso aí que você falou, entendeu, tem que fazer mesmo, e pronto, acabou. Sabe o que é interessante, Yara? Porque às vezes a gente quer tudo um momento muito ideal pra gente fazer alguma coisa. Um exemplo, você falou, que tava com enxaqueca, estava estressado, tal. Quais dos dias, para analisar quais em um ano, quais dos dias que você chega, tipo assim, plena pra fazer o que você quer. Tipo, vai ser muito difícil. Vai ser, tipo, na boa. De 365 vai ser no máximo 5, 3 dias. Você chegar bem e falar assim, nossa, hoje é muito, claro, entendeu? Por quê? Se a gente deixar pra fazer algo que precisa ser feito, só na hora que nós estamos bem 100%, a gente nunca vai fazer. E o nosso corpo é preguiçoso. Nós queremos, ali, nosso corpo é preguiçoso. Vai querer ficar em casa, vai querer ficar de boa, vai ficar, entendeu? Então, é que a gente, de fato, nós temos que criar vergonha na cara e fazer o que precisa ser feito. Às vezes nós ficamos reclamando e sabe o que precisa ser feito, mas a gente não faz. Não, na maioria das vezes você sabe, literalmente, é o que você falou, a gente sabe o que precisa ser feito, você só não faz porque é vagabundagem mesmo, né?
Entendeu? E aí é muito interessante isso, né? Porque quando... e isso eu falo aqui, mas eu falo dando tapa na minha cara também no seguinte sentido, de muitas das vezes eu esqueço de tudo isso que eu já passei. E tem dias que eu fico dando migué pra treinar, fico dando migué pra fazer as coisas também. E aí quando eu começo a refletir, eu falo assim, poxa, eu tenho que parar, ficar dando essas desculpas e fazer o que precisa ser feito. Enfim, então isso daí, né, é pra todos nós. Nós temos que nos policiarmos praticamente todos os dias. Todos os dias. Sim. Não, e esse ponto que você falou, cara, é interessante porque, assim, esse tempo, né, que você ficou no hospital, tudo, como você já vinha falando, né, você gostava de jogar futebol, você já tava indo por um rumo em que o seu sonho era isso, né? E, cara, do nada entre aspas, né, eu tô simplificando muito aqui, mas tudo isso meio que foi tirado de você, né? E como que foi essa adaptação, né? O pós o hospital, né? Que depois, né, você teve ali a amputação, tudo. Como que foi a adaptação a esse mundo de novo agora? Né, essa parte, só esse lápis de tempo, deixa eu só fechar aqui pra engatar vou responder isso daí pra você. Então, quando eu estava no hospital, fiz a entrevista, né, com a mídia, tudo, foi uma repercussão bacana. Aí eu precisei fazer aí colocar uma prótese interna, aí consegui um apoio de uma multinacional, coloquei uma prótese interna, onde o médico falou assim, vai ficar no mesmo tamanho sua perna. Beleza. Fui por procedimento cirúrgico, foram mais de 9 horas de cirurgia, coloquei uma prótese interna e ainda assim ficou com um encurtamento de 9 centímetros. Por que esse encurtamento? Devido às vezes que, né, teve a pé, fraturou o fêmur, mesmo na tração esquelética, pra quem não sabe, imagina você aí, tração esquelética no meio da tíbia e da canela, tem um furinho, tem um ferro que fica repuxando, você fica com a perna deitada, né, com a barriga pra cima, com mais de 30 quilos repuxando, pra que não dê encurtamento. Ainda assim, deu encurtamento, por ser vários meses. Caramba. Tá? Aí, com isso, quando o médico colocou a minha prótese interna, era pra ficar do mesmo tamanho a perna. Só que devido a todo esse tempo, ainda sem musculatura, tudo deu esse encurtamento. Daí ele falou que, pra ter uma melhor qualidade de vida, deixou faltando esses 9 centímetros. Quando a gente para analisar 9 centímetros, imagina que é pouca coisa. Mas 9 centímetros numa perna faz diferença pra caramba. Não, totalmente. E aí, eu comecei a usar uma órtese, né? Uma órtese adaptada. É um sapato, né, com uma compensação desses 9 centímetros. E aí imagino você com a minha perna, né, toda, vamos dizer assim, colocar essa palavra mesmo, deformada, porque arrancou muitas partes moles devido ao comprometimento do câncer, ali nas partes moles, além do câncer ósseo. E aí eu fui para uma outra etapa, que é da quimioterapia, né? E aí, fazendo um paralelo aí do que você tinha comentado, de fato, não é fácil. Imagina a cabeça de um jovem passar por tudo isso, sem contar as dores. Pra ter uma noção, toda vez que ia pulsionar uma veia, era 15 picadas no mínimo. Nossa. Porque às vezes já estavam frágeis. Às vezes o pessoal vai tirar sangue, tira uma, 2 vezes, já fica irritado. Né? Já fica irritado, começa a ficar nervoso. Até hoje, quando eu vou tirar sangue, eu falo assim, pras pessoas, fica à vontade. Até 15 picadas você pode ficar à vontade. Na hora de passar de 15 eu me estresso. É sério. E eu fico de boa. Fica onde você quiser, fica à vontade. E aí, as pessoas, nossa, ficam até meio assim, né, com medo. E às vezes agora ainda tá um pouco melhor. Mas o que acontece? É que, de fato, eu via que as pessoas, né, estavam ali trabalhando, ia pulsionar, às vezes elas ficavam nervosas e tal, e não conseguia pulsionar, e aí eu sentia mais dor, incomodava mais ainda. Então, são coisas que eu fui vendo que, poxa, isso aí não doía nada. Perto do exame de líquido de coluna que eu fiz 2 vezes, que era uma agulha bem grossa, que não tem anestesia nada. Você fica, né, sentado, o médico debruça em cima de você, vai empurrando, e aí vai forçando com a agulha, assim, uma agulha grossa, pra forçar forçar, e essa agulha penetra na medula, arranca um pedacinho do osso da medula e arranca o líquido da medula. Eu fiz 2 vezes esse exame. Esse exame é o pior exame que eu já fiz. Né? Esse exame dói. Esse exame é horrível. Esse exame... Isso aí, de fato, com uma agulha, isso é uma coisa que dói.
Agora, te coletar sangue é de boa, meu. Arterial, às vezes era 4 vezes pulsionar, tentar arterial. Enfim, então, com tudo quanto é tipo de dor que você imaginar, já senti. E tá tudo bem, entendeu? Hoje eu aprendi a lidar com tudo isso. É claro que no início, às vezes, a gente fica meio assim, mas uma coisa também que é muito interessante, que eu nunca questionei nada, fiquei, sabe, revoltado, ficava reclamando. É normal você ficar estressado, tem dia que você fica irritado, isso daí é normal. Porque quando você fica muito tempo dentro do hospital, muito tempo com dor, muito tempo com isso, com aquilo. Outra coisa que eu ficava muito irritado era quando eu ficava internado e aí eu precisava fazer cirurgia. Daí você tem que ficar às vezes 24 horas, dependendo do tipo da cirurgia, muito tempo sem comer, esse lapso de jejum. Isso pra mim, eu ficava irritado. Por quê? Às vezes eu ficava de jejum e aí chegava no final da tarde o médico falava, não vai conseguir fazer a cirurgia. Aí eu ficava Nossa! E aí, o pior, daí falava assim, você não vai fazer hoje, mas vai fazer amanhã. Então, tipo assim, eu não podia comer mais nada e ficar mais tempo de jejum. Isso me irritava. Meu Deus! Tanto que eu fui convidado algumas vezes para fazer algumas palestras, né, pra hospitais, né? E aí, teve um hospital que eu fui convidado para falar com diretores e médicos num hospital, num congresso de hotelaria. E eu fui um dos palestrantes. Olha só, né? Como que são as coisas. E por que eu fui convidado? Como a minha experiência de ficar muitos anos, muito tempo internado, e aí eu fui falar, né? Isso daí. Uma das coisas que eu falei era isso daí. Uma das coisas que irritava muito, né, qualquer cliente, né? Eles não falam paciente, cliente, era deixar as pessoas sem comer. Isso daí eram as coisas que eu frisei muito. E aí depois os médicos lá até brincaram tudo nesse congresso, tudo. Isso daí foi muito interessante. Daí então eu ia dar muito relato em diversos congressos, lugares, né, falando sobre isso, né? Devido à minha experiência das internações, eu ia ter essas participações. É muito interessante tudo isso aí, essas vivências. Aí, depois desse período aí, eu fui então pra parte de quimioterapia. Na parte de quimioterapia, no primeiro mês, fez todos os exames, tudo a bateria, viu que de fato só tava, né, no fêmur ali. Aí depois tomei as medicações de quimioterapia. Se eu não me engano, eu fiz acho que 6 ciclos de quimioterapia, não lembro exato agora. Aí depois que foi feito esse primeiro período nesse primeiro mês, no segundo mês, quando eu fui novamente para verificar como que tava, fez vários exames, tudo. Aí a médica chegou em mim com os exames, olhou no meu olho e falou assim, você tem fé? Eu falei assim, tem, doutora, por quê? Daí ela falou assim, tô com uma situação aqui que eu não sei explicar de fato o que aconteceu. Daí eu falei, mas por quê? Daí ela falou assim, eu tô com 2 situações. Daí a primeira foi, ela mostrou, tinha dado metástase, o câncer espalhou por todo o corpo. Aí começou aí mais um mês de tratamento, aumentando as doses, tudo. Aí, depois, ela falou essa fala aí que eu tinha comentado. Você tem fé? Eu falei, por quê? Tinha espalhado por todos os órgãos, tudo. Eu falei assim, agora só continua, né, no fêmur, o restante sumiu tudo. E eu falei, eu não sei explicar o que aconteceu. Então isso daí aconteceu também comigo, né? Caramba. Então eu vejo que, de fato, é um milagre, sabe? Tudo que acontece, dependendo da crença, né, da fé de cada um, eu acredito muito que, né, nada é impossível, né? Deus foi incrível aí e pôde fazer aí um milagre aí na minha vida nesse período. Aí depois fez mais os ciclos de químio, conseguiu eliminar aí todo o câncer também estava na região ali do fêmur. E aí eu volto à minha vida. A minha época, né, nessa época eu deixei trancado a faculdade, né, eu tava fazendo serviço social, daí eu tava no 2º ano, precisei trancar no meio da faculdade, né, graças a Deus, amigos na época, todo mundo, o pessoal da escola, todo mundo entendeu muito bem, sempre na torcida, me ajudaram bastante nesse sentido. E aí depois retomo minha vida então pro esporte, né, aí pra natação, montamos uma equipe paralímpica na cidade, começamos aí a evoluir, né, nas coisas, começamos a retomar a vida. E aí depois, em um dos treinos meus, né, em alto rendimento, que eu tava treinando em alto rendimento, aí começou a cair muito meus treinos. E aí eu tinha um exame de rotina, fui fazer tudo, daí foi ver que tava até saindo umas feridas também na minha perna esquerda, uma sequela
secreções, com um cheiro bem forte, né? Bem fétido, bem forte. E aí foi ver que tinha voltado o câncer na região inguinal, na virilha. Pra medicina, são 5 anos de acompanhamento. Quando deu 4 anos do primeiro câncer, ele voltou na região inguinal, na virilha. Aí, aquela coisa, né? Quando o médico falou pra mim, eu tinha ido sozinho, né, no hospital lá em Campinas. Aí eu voltando, eu tava num ônibus ali, daí eu encostei a cabecinha no ônibus e comecei a chorar assim, sabe? Eu tava sozinho, pegando aquele ônibus, comecei a chorar como uma novela, passando tudo assim na minha cabeça. Putz, já tinha passado por tudo isso, agora tem que passar tudo isso de novo, meu. Como vai ser, sabe? Nossa, aquele dia foi um momento mais, sabe? Foi muito difícil. Quando eu recebi a notícia do primeiro câncer, pra mim foi até que de boa. Mas esse primeiro momento, de novo, porque eu já sabia tudo que eu já tinha passado. Então, passa tudo na cabeça de novo, né, passa cara? como um filme, tipo assim, meu, será que vai ser pior? Como vai ser isso, sabe? Então, essa insegurança, sabe? Essa coisa, isso pra mim foi um momento muito difícil mesmo. E aí, meu, chorei pra caramba aquele dia no ônibus, até chegar no ponto onde eu precisava chegar. Aí eu desci e tal, conversei com a família, expliquei tudo. Eu falei assim, respirei. E uma das coisas que sempre acontecia comigo era assim, no máximo, tudo que acontecia comigo de negativo, as coisas, eu tinha, era 1 hora, sabe? Que eu chorava, era 1 hora de ficar ali estressado, era 1 hora, eu falava assim, meu, mas eu parava e falava assim, meu, já deu. Agora eu tenho que levantar a cabeça e tocar, porque não é isso que vai me parar. E aí eu conseguia recompor e tocar, meu, porque a nossa vida é assim, é feita de desafios. Problemas todos nós temos. A diferença é como cada um de nós vai reagir perante esses problemas, esses desafios. Não adianta a gente ficar se lamentando, questionando, que isso não vai resolver. Pelo contrário, só vai piorar. Você vai gastar a mesma energia ou se não mais energia, né? Exatamente. Então eu gosto sempre de pensar, né, em gastar energia, mas pensando em possibilidades, sabe? E outra, aí até hoje meus velhos falam que um dos motivos também que me ajudou muito é o meu pensamento positivo. Dependendo de sempre como estava a situação, eu sempre estava pensando em positivo. Isso ajudou bastante, entendeu? Até minha mãe veio comentar aqui pra falar mais baixo, que eu moro no apartamento, né? Eu tô aqui falando. Então já tá meio, né, tarde. Já vão ligar da portaria aí. Já... Então, são situações e coisas que, é muito interessante isso, né? O pensamento positivo atrai, de fato, coisas, sabe? Você acreditar que vai dar certo, que as coisas vão acontecer. E, de fato, acontece. Mas nós temos que pensar. É óbvio. Tem momentos e cada pessoa tem o seu jeito, beleza. Mas o pensamento positivo faz total diferença. E da onde veio toda essa força? Eu sempre falo, né, nas minhas palestras, quando eu converso com as pessoas, que é como um tripé, quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta pra mim. Primeiramente, é fé, família e amigos. Esse tripé é a base pra mim pra passar por qualquer dificuldade, qualquer situação. Fé, família e amigos. Caraca. Muito bom. E é um ponto legal que você comentou, até pra gente ir se encaminhando, né, pro próximo bloco, né, que é essa questão que você já comentou que você já tava passando, você já tinha voltado já pro esporte, né, agora como alto rendimento, né. E, ouvinte, pra vocês que não estão acompanhando aqui um pouco do vídeo, a parte de trás ali da parede do Robinho, cara, é coalhada de medalha, velho. Então, conta um pouquinho pra gente aí como que foi essa mudança de chave, né? Porque você saiu do que era o futebol anteriormente e agora para outros esportes, né? E não deixando o alto rendimento para trás, né? Exato. E aí, o que acontece, né? De fato, a nossa vida, nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. Eu encaro dessa forma. E aí, eu vi eu amo esporte, eu sempre gostei de esporte. E aí, eu vi que, né, após, eu estava com um encurtamento, usando uma órtese, né? Um encurtamento de 9 centímetros. O primeiro esporte depois desse momento foi a natação, onde estava em alto rendimento. Quase peguei índice para as Paralimpíadas Rio 2016, faltou pouco. Enfim, e aí eu vi que o esporte para mim era algo que estava melhorando minha questão da minha autoestima, socialização. Eu estava conseguindo,
me reconhecer como pessoa, como eu, independente da minha deficiência, que eu tinha me tornado agora uma pessoa com deficiência. Então, o olhar da sociedade, o olhar das pessoas, isso daí eu sempre falo que é o momento mais difícil quando uma pessoa adquire uma deficiência, né, se torna uma pessoa com deficiência, para conseguir levar aí pra frente. Isso daí é o mais difícil. Hoje eu consigo, né, fazer trabalhos, atender pessoas do Brasil todo com essa temática, né, de deficiência. Então hoje eu consigo ter essa troca, ensinar as pessoas, passar uma mensagem, sabe? Ter essa troca que fica pra pessoa mais leve. Mas na minha época, no meu período, não tinha ninguém, sabe, pra dar essas dicas pra mim. Então, isso pra mim, a questão do esporte, foi algo que foi pra mim um divisor de águas, vamos dizer assim. Aonde eu consegui reconhecer que eu posso, eu sou capaz, e aí eu consegui trazer isso pra minha vida, pra outras áreas da minha vida, me empoderando, me potencializando, entendendo que cada um de nós, né, nós somos únicos. Cada um, né, tem a sua peculiaridade, enfim. E aí, pra mim, eu consegui entender que através do esporte eu conseguiria ir além. Então, eu comecei então na natação, daí depois disso comecei a cair um pouquinho o alto rendimento, aí foi descobrir que tava com esse segundo câncer na região inguinal. Aí quando descobriu, eu precisei trocar até de hospital, porque lá no Celso Pierro tava passando uma reforma, já tava com uma dificuldade. Aí eu fui transferido pro ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Aí eu precisei ficar morando um período lá também de 8 meses em São Paulo para fazer o tratamento. Então eu fiquei morando de favor também numa casa, porque eu não tinha condições do tratamento, né? Por mais que era pelo SUS, mas não é só, né, o tratamento ali. Tem as outras coisas, né? A estadia de você morar, enfim. Então, graças a Deus, sempre Deus preparando pessoas aí para ajudar nesse período, conseguir passar por esse período. Teve esse período também da amputação, né, onde eu vim culminar na desarticulação de quadril. A minha altura de amputação é a maior que tem, onde é desde a cabeça do fêmur que é retirado ali. Então a minha prótese, quando eu uso, eu amarro na cintura, é um cisto de fibra de carbono nível centro para conseguir estar fazendo o passo, andando, enfim. Então, depois disso, do esporte, que foi muito interessante, eu falei assim, puxa, eu posso fazer algo mais. Eu sempre fui... gosto de estar, né, no esporte e já conseguir partir para competir, porque eu gosto dessa adrenalina, dessa coisa. Então comecei na natação, depois eu fiquei 12 anos em alto rendimento na natação, uma boa parte dessas medalhas é desse período. Aí depois da natação eu fui pro ciclismo. O ciclismo foi muito interessante, que ainda na época eu tava com perna, comecei no triciclo, e aí eu via muitas pessoas pedalando aqui em Limeira, né? Aqui em Limeira nós temos uma média de 5 mil pessoas que pedalam semanalmente, né? Ali. É grande. É bem grande mesmo. E aí eu falei mais assim, que o Corgo. Exato. É a população do Corgo inteiro. Aí eu vi aquelas pessoas pedalando e falei, nossa, como eu gostaria de voltar a pedalar. Aí eu fiquei pensando, puxa, mas na minha condição, como que eu vou pedalar? Aí conheci um projeto que hoje, praticamente, quase que eu sou padrinho desse projeto aí, não só esse, como vários outros também, que é o PROES, Programa de Esportes Adaptados da Secretaria de Esportes, né? Onde a Tati trabalha lá hoje, que tava tendo era, se eu não me engano, próximo do dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e aí tava tendo uma virada inclusiva na Praça Oledo Barros, aqui no centro de Limeira. E aí estava tendo várias exposições e várias também vivências. E aí eu, passando lá, eu conheci o pessoal, tal, comecei a ver, e eu sentei no triciclo. E aí eu vi que com o triciclo eu conseguia andar. A minha perna não dobrava, ficava esticada, e com o triciclo eu conseguia andar. Foi então que eu comecei a fazer algumas aulas aí no Proeza, né? O Diego, hoje coordenador do Proeza, na época foi o meu professor, hoje é um amigo meu muito próximo, pessoal meu, foi meu vice-presidente do Conselho Municipal de Direito de Pessoa com Deficiência, enfim. E aí eu vi que poderia fazer algo mais. Comecei lá, aí começamos nas aulas do Proeza, começou a adaptar, aí depois disso começamos já a aumentar o percurso, nós dávamos uma volta no anel viário, eu junto com ele nas aulas.
E aí eu vi que dava pra fazer algo mais, daí eu falei assim, puxa, mas eu não tenho, né, a bike. Foi então que consegui um apoio de uma bicicletaria, também a Leal Bike, que é o patrocinadora minha até hoje, aonde eu fui, cara e coragem, que daí eu falei assim, onde é que faz? As pessoas indicou lá, daí eu cheguei lá, ninguém acreditava em mim, mas quem é esse rapaz, né? Nossa, puxa, daí eu falei assim, ó, seguinte, eu quero pedalar, preciso de um triciclo, eu não tenho dinheiro, se vocês fizerem o triciclo pra mim aí, parcela, e eu vejo como que eu pago vocês, mas eu gostaria de poder voltar a pedalar. Aí o irmão, né, um dos donos lá, o irmão dele tava na oficina, era um mecânico, daí ele viu e falou assim, eu faço essa adaptação pra você. Aí o outro falou assim, não, beleza, daí você vai pagando, né, em várias parcelas, beleza. Aí fizeram mais barato, paguei em várias parcelas, fui pagando lá, consegui fazer esse triciclo de ferro, um amarelão, rapaz, começava a andar com isso daí teve um dia eu falei assim, já tava melhor, treinei um pouquinho, tava bem melhor as coisas, tudo. Aí eu fui num dos pedais que o pessoal ia sair pra fazer o pedal aqui. Eu falei assim, cheguei num grupo de pedal, eu falei assim, eu não poderia pedar com vocês hoje? Aí tudo molhou, com as muletinhas amarradas na bike, no triciclo, mal invocado. Com os negócios tudo, os uniformezinhos, a perninha esticada assim, não dobrava, amarrado assim a perninha, os otoiô, eu falei assim, nossa, mas como que vai fazer pra fazer as trilhas, né? O triciclo não dá pra entrar nos trilhinhos e tal, pra andar. O ponto que vocês andavam aqui é do meio do canavial, né, pô? Isso, exatamente. Tá doido. Aí eles falaram assim, vai ter que fazer um caminho diferente. Daí eu olhei pro líder e falei assim, você deixa eu ir? Daí ele olhou e falou assim, vamos. Meu, acreditou. Aí depois disso, meu irmão, muita gente virava a cara, mas o que acontecia? E eu, perdão a palavra, eu tava pulando e cagando, né, pra quem tava virando a cara. Por quê? A minha oportunidade, eu só queria que o líder autorizasse. O líder autorizando, o resto, pra mim era resto. Por quê? Aí eu comecei a estar junto com as pessoas, aí eu comecei a pedalar. tudo. Aí depois de um tempo, eu, por exemplo, né, que daí deu uma infecção naquela prótese interna que eu estava, por exemplo, amputei, aí pra mim, nossa, eu fiquei alegre, né? Quando eu amputei, eu fiquei alegre. Por quê? Vocês vão falar, como assim? Porque a minha perna, eu fiquei alegre porque a minha perna, eu não podia fazer muita coisa, eu gostava de fazer esporte, as coisas, eu não podia fazer muita coisa, porque se eu caísse e fraturasse a minha perna, a minha prótese interna, poderia infeccionar, complicar mais ainda. Então eu era muito limitado pra fazer as atividades. E outra, na competição, era S10 na natação era um nível mais forte, porque é daquela perna. Contava aquela perna, eu não batia ela, mas contava. Então, pra mim, não adiantava. Eu usava uma, a outra eu arrastava. Então, eu tinha um tempo... É difícil baixar muito tempo. Quando eu amputei, eu baixei meu nível, hoje eu sou S9, eu consegui ficar mais leve e nadar melhor, entendeu? Os esportes, outras coisas, consegui fazer melhor, tenho uma qualidade de vida melhor, não fico dependendo de arrastar a perna, não atrapalha eu pra puxar, pra ficar as coisas, eu fico muito mais fácil. Até forró, você vê o Robinho dançando forró, velho? Como assim, velho? Mano, o cara é um pé de valsa, legal, velho. Legal, velho. Mas dá pra fazer um pouco de tudo, né? Então, o que aconteceu? Depois das coisas que foi fazendo, aí eu coloquei uma bicicleta convencional. Isso é legal de falar. A bicicleta convencional, né, de 2 rodas, como que eu comecei? Eu saí do triciclo, né? Daí eu saí do triciclo, foi uma bicicleta convencional, normal, 2 rodas. E aí, como que você pedala com uma perna só? Aí eu comecei no firma-pé. Firma-pé, você coloca o pé e trava o pé ali. Só que daí, aquilo lá é muito ruim, mas no início era o que eu tinha. Eu comecei naquilo, mas como que eu fiquei para conseguir, né, desenvolver a técnica para pedalar com uma perna? Eu fui no Horto Florestal aqui em Limeira, tem um descampado, uma grama muito verde, muito grande, um espaço muito verde. Aí eu começava a pedalar, coloquei o capacete, tudo, a roupa, e eu comecei ali a simular as quedas que eu poderia cair. Caraca. Caía de frente, de lado, do lado que tinha perna. Você foi aprender a cair primeiro. Exatamente. Por que eu lembrei isso? Porque quando eu era goleiro, eu tinha que aprender da capa a cair também. E aí meu cérebro, eu falei assim, se eu aprendi quando eu era goleiro, eu tinha que aprender a cair, se eu pegar a bicicleta e aprender a cair também, se porventura eu tiver numa trilha e eu precisar cair, eu vou saber como cair, eu não vou cair primeiro, tombo, quebrar meu braço. Eu vou saber cair, entendeu? Tudo é técnica, tudo é treino, tudo é. Aí o que acontece? Fiquei condicionando meu cérebro. Eu fiquei 3 horas, eu saí de lá tudo ralado. Eu fiquei 3 horas caindo, caía de frente, batia a cabeça, batia de lado, caía do lado que tava enroscado. Simulei várias situações, subia em barranco, se jogava do barranco. Mas por quê?
Eu precisava simular. E depois disso... É doido, mano. Mas o que foi interessante isso? Depois disso, vamos colocar nem 6 meses, eu tava indo competir, entendeu? Tava indo competir, representar a cidade de Limeira, entendeu? Em outros lugares, competindo. Resumindo, né? Depois disso, eu fiz várias provas, né, de mountain bike aí, representando a cidade. Pra você ter uma noção, a Shimano Fest de 2000 e... Tô até olhando a medalha aqui, 2022. A Shimano Fest 2022, Shimano Fest, pra quem não sabe, é a maior feira de ciclismo, de feira de bike do mundo. E do mundo não, da América Latina, que é em São Paulo. E aí, é no Memorial da América Latina. Aí, teve em 2022, foi o primeiro ano que foi convidado os para-atletas, né, de ciclismo do Brasil todo para estar competindo nessa feira. Antes do atleta elite, foram os para-atletas, fizeram o teste na pista e fizeram a prova, a competição. De 10 dos convidados lá, eu fui um dos nomes que eu fui convidado para estar lá. Então, olha só que louco isso. Que legal, velho. A Shimano Fest, o pessoal da Shimano, uma grande feira, conhecida mundialmente. Os caras estavam de zóio, sabia quem era eu. E aí eu fui lá, né? Competi, fui lá, representei. Não foi uma posição boa na época, né? Mas fiquei em sétimo, né? De 10, fiquei em sétimo, mas tinha muitos que tinha, né? As duas pernas tinham um encurtamento, isso aqui, enfim, não vem ao Homero. O que eu quero dizer é que, dependendo disso tudo, eu estava lá, consegui, né? Então, um feito, imagina, você que, algo que é interessante, muitas das vezes as pessoas, até familiares, vão falar assim, você não vai conseguir pedalar, como você vai conseguir pedalar? Você não vai conseguir fazer isso, aquilo. Todas as vezes que as pessoas falam que eu não vou conseguir alguma coisa como combustível pra me incentivar a provar que eu posso. E não é você pedala quantos quilômetros, mais ou menos? O máximo que eu fiz em um dia, pedalando em um dia, foi 150. Eu saí pedalando daqui de Limeira até Pirapora, do Bom Jesus. 150 quilômetros. 150 quilômetros. Em um dia. Mas, aquela coisa, porque agora, vamos dizer assim, eu tô mais tranquilo um pouco. Então, sempre quando eu saio pra pedalar, hoje eu pedalo 2, 3 vezes na semana. Às vezes eu nado, né, 2, 3 vezes também, depende, eu vou variando, mas a ideia é todo dia fazer um treino. Hoje eu faço umas provas de triatlon, né? Caraca. Eu tô lembrando agora que teve um evento, acho que, não sei se foi o ano passado, que você tava divulgando o teu projeto social aqui, sim, que você ficou, acho que quantas horas pedalando direto? Isso, algo interessante depois disso, né, surgiu o projeto Pedala Robinho, né? Pedala Robinho consiste em eu ficar pedalando no rolo de treino por mais de 5 horas, né, ininterruptas. Então eu como em cima da bike e tal, eu começo das 9 da manhã pedalando até as 14 horas. Daí cada ano eu subo 1 minuto, né? Às vezes você pode falar assim, mas o que é 1 minuto? Fica pedalando 5 horas com uma perna e sobe 1 minuto pra ver se é fácil. Amigo, entendeu? Eu pedalei 50 minutos com 2 e quase morri. Exatamente. Agora há pouco. Então. A hora que eu desci da bicicleta, eu tive que afirmar porque eu quase caí. Com 2. Tá vendo? E aí é muito interessante, né? Eu sou um lixo. Não é assim. Não é assim. Tô brincando. Não é assim, não é. Tô brincando, é que é o drama. Né? Não, eu tenho modo dramático, não repara sim, não, imagina, eu reparo sim. E aí... É muito interessante que esse projeto começou bem desacreditado, de certa forma. Comecei em 2017, onde consegui arrecadar 450... O intuito, né, desse projeto é arrecadar brinquedos para as crianças carentes de Limeira e crianças que lutam contra o câncer no Hospital Boldrini, em Campinas. Eu falo assim, mas por que isso? Meu aniversário é dia 11 de outubro, um dia antes do Dia das Crianças. É por isso! Aí o que acontece? Olha só que interessante. Eu venho de família humilde, como já falei, e eu nunca tive 2 brinquedos. Malemar, às vezes, tinha 1. Malemar, né? Então, no aniversário, quando o Dia das Crianças na sequência, então nunca tive. E aí, quando aconteceu tudo isso na minha vida, eu tive uma grande repercussão na cidade, as pessoas conhecendo, tudo. E eu vi uma possibilidade de chamar a atenção de alguma forma para conseguir arrecadar brinquedos e fazer a alegria da criançada. Ai, que legal. E foi um negócio que deu muito certo, né? E, graças a Deus, até hoje tem um projeto, né? E aí eu fico, né, na Praça Olho do Barros, né, no meu Instagram, né? Depois quem quiser acessar, @DouglasRobinho
oficial tem lá fixado, vai entender a dimensão do evento. É um evento onde eu tenho um apoio de mais de 80 empresas. Nós temos mais de 30 pontos de arrecadações, né, de brinquedos aí na cidade toda. Inclusive já está arrecadando, nós vamos arrecadar até dia 6 agora de outubro, aonde nós, a última edição, pra você ter uma noção, arrecadamos 11 mil brinquedos. Caramba! Nós já entregamos mais de 50 mil brinquedos já, né? Nesses aí quase, esse ano dando 8 anos aí do projeto. Então, vem crescendo a cada ano. É algo que nós temos apoio, né? De diversas instituições, apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, várias multinacionais, outras empresas, enfim. É um projeto hoje reconhecido no calendário do município de Limeira, um evento oficial de Limeira. Enfim, então, é algo que a gente faz sensibilizando aí para as pessoas doarem um brinquedo novo ou usado em bom estado para fazer a alegria da criançada. E aí nós entregamos em escolas, né? Aí com vulnerabilidade social. Nós entregamos aí em alguns bairros também de vulnerabilidade social aqui da cidade. Nós entregamos o Boldrini. O que é interessante de Boldrini, por que o Boldrini, né? Como tive câncer, tudo, sei muito bem a dificuldade que é. Muitas das vezes os pais gastam tudo no tratamento dos filhos, não tem dinheiro para comprar, né, um brinquedo ali para criança, tanto no dia das crianças ou um aniversário. Então os brinquedos nós deixamos lá no Boldrini, uma parte fica na brinquedoteca, outra parte é entregue quando a criança faz aniversário dentro do hospital. Eu já fiz aniversário dentro do hospital e eu sei a dificuldade que é. Eu muitas vezes não tenho condições de ter um brinquedo. Então, uma parte desses brinquedos, né, esses brinquedos novos, são entregues lá para fazer essa entrega também para as crianças quando é aniversário delas no hospital, para aquelas famílias que não têm condições de comprar um brinquedo. Enfim, então, de certa forma, mesmo que é um pouquinho, né, mas é um pouquinho de cada um que a gente vai fazendo diferença, né? Pra faz mim, uma assim, bela diferença. Pra mim é assim, não importa, eu não viso, é óbvio, cada ano vai crescendo, mas eu não viso a quantidade, mas sim, ali, um exemplo, se eu entregar para 3, 4 crianças, fez a diferença na vida daquelas crianças, pra mim é o que importa. Não é a quantidade, mas sim a maneira que chega. Outra coisa, os brinquedos usados são todos limpos, higienizados, embrulhados, são todos brinquedos embrulhados, tudo certinho, porque pra criança ter aquela alegria, né? A experiência, né? De abrir o brinquedo ali, né? O brinquedo, tudo, enfim. Então, são coisas de qualidade. Ou algo que é interessante também frisar, em 2017, quando começou, vamos colocar aí, quase 60% dos brinquedos estavam brinquedos quebrados, que não tinha condição de uso. Nós fomos trabalhando isso com o tempo. Hoje, vamos colocar aí 0,1% dos brinquedos aí, que sabe, que são brinquedos que não dá para reaproveitar. Então, o resto são todos brinquedos reaproveitáveis, são brinquedos, a maioria dos brinquedos hoje que as pessoas doam são brinquedos novos, enfim. Então, até isso, né? A gente vai fazendo com o tempo aí esse trabalho de conscientização para as pessoas doarem não algo que tá quebrado, que não vai servir para ninguém, vai jogar fora, não, mas algo que vai fazer a alegria de uma outra criança. Então tem esse projeto que é bacana, e tem também uma outra ação, que é a ação Somos Todos Deficientes Juntos pela Inclusão. Essa ação já acontece há 9 anos, é a abertura da Semana do Trânsito, que também consiste, né, em um grupo de amigos, né, com deficiência, que surgiu sempre quando ia nos lugares e ia estacionar a vaga destinada a pessoa com deficiência, e ali estava sendo ocupado por outras pessoas, né? Então nós fizemos uma vivência, né, nesse dia onde colocamos na Praça Olha do Barros. Você pode observar que tudo é na Praça Olha do Barros, na cidade pequena interior é assim, tudo é no centro da cidade, onde tem um fluxo grande de pessoas, né? Tudo na praça. E aí nós colocamos as cadeiras de rodas, andadores, com as frases, né, dizeres que as pessoas, os motoristas reproduzem quando está sendo de maneira regular. É rapidinho, é só um minutinho, eu não vi, eu não sabia, enfim. Então, nós colocamos aí, tem as faixas, o semáforo também, nós panfletamos com os informativos, enfim, informando tudo isso. Fazemos vivência com as pessoas na cadeira de rodas para ela fazer a transferência ali da cadeira de rodas pro carro, para entender o porquê daquela vaga ter a metragem. As pessoas conseguem entender toda a dimensão de tudo aquilo. E além daquilo, então, é uma ação que tem um Proeza também, tem as instituições, o Conselho Municipal de Direito de Pessoa com Deficiência, as outras instituições também trabalham com pessoas com deficiência, tem apresentações culturais, enfim, é uma ação bem grande, que também já é oficial no município de Limeira, que a gente consegue também fazer. É coisa pra caramba, não, mano? Bastante coisa que a gente vai desenvolvendo, né? Daí depois disso também, nós temos aqui algumas ações aqui também, que nós criamos aí no
no ano passado uma campanha do movimento inclusivo, né? Que é uma cartilha aonde tem, até eu virei personagem dessa cartilha, aonde tem vários aqui o apoio das depois Robinho, se você tiver essa cartilha digital, manda pra gente disponibilizar. Tá Até bom. porque eu não tô nem vendo Tá nada. bom. Essa cartilha, o que acontece, né? De uma forma bem rápida, só pra vocês entenderem. Foi uma realização da AINDA, Associação Integrada de Deficientes e Amigos, no qual eu sou atendido e faço parte da diretoria também, junto com a ACIL, né? Essa Associação Comercial Industrial aqui da nossa cidade, aonde, em uma conversa com o Grupo Mercado de Trabalho que eu coordeno na entidade lá, tava tendo uma dificuldade onde os comércios da cidade não estavam sabendo como lidar com as pessoas com deficiência. Então nós criamos essa cartilha no intuito de orientar e passar para as pessoas como, né, lidar com as pessoas com deficiência. Então nós temos os parceiros aqui, todas as entidades, o Conselho também Municipal de Direito de Pessoa com Deficiência, todas as entidades trabalham com pessoas com deficiência. Temos os patrocínios aqui de alguns sindicatos que bancou a impressão das cartilhas, o apoio da Prefeitura Municipal, do Fundo Social, a criação, né, foi da agência Mira, onde nós fizemos aqui, vocês vão ver que o fundo, né, daqui da ilustração é a gruta, tem eu aqui em cima da bicicleta, né, e tem outros personagens também que contam toda a história, e aí tem cada tipo de deficiência mostrando cada situação dentro do comércio, onde veio ajudar também a desenvolver muitas coisas aqui na cidade. Tem também, né, meu livro aqui que chama O Limite é Só o Começo, o porquê desse, né, nome. O limite, quando eu achei que a minha vida já não tinha mais nada, quando você era o limite, aí foi o começo de se reinventar e viver de uma forma totalmente diferente, onde foram mais de 300 de internações, mais de 32 cirurgias, foi 2 câncer maligno, metástase, enfim, a história longa que eu conto aqui. Ó, aqui tem algumas ilustrações também, ó, aqui é um dos primeiros pedais também no triciclo, 2 condutores aqui que puxam pedais até hoje aqui em Limeira, empurrando eu aqui, ó, no triciclo para entender. Aqui é uma apresentação com nadadores olímpicos, eu também na piscina, com eles uma apresentação que nós fizemos também, enfim. Pro ouvinte, aqui eu vou, até complementando, Robinho, eu vou aproveitar que eu tenho o teu livro aqui, eu vou se você autorizar, eu coloco as fotos na postagem aqui do episódio. Pode. Que daí o pessoal consegue acompanhar. Mas, até pra gente ir encaminhando aqui pro finalzinho, Yara, faz aí o seu bate-bola agora com o Robinho. Robinho, você é do tempo da Maria... Sim, pode só falar. uma observação, desculpa até cortar, só uma observação que eu vejo que é importante isso. O livro hoje, eu vendo, por quê? Amanhã mesmo, eu vou dar, todo mês eu tenho 3 palestras que eu faço de forma voluntária, social, eu falo, né? As palestras sociais que eu faço. E os livros, eu vendo, pra eu conseguir comprar, um exemplo, microfone, bateria das coisas. Agora eu tô com um projeto, um sonho meu, de ter o meu projetor, eu não consegui comprar ainda. E aí eu vendo o livro pra eu conseguir. Então quem puder dar uma força aí, tá? Chama a gente aí. A gente vai deixar Instagram. os links também. Isso, chama no Instagram pra eu conseguir vender, pra eu conseguir comprar esse projetor. Meu próximo passo agora é conseguir comprar o projetor, para quando eu for nesses lugares, né, palestras nessas entidades, essas ONGs, que de fato que eu vou amanhã mesmo. É uma ONG nova, tá começando, eles não têm um projetor, as coisas. Então, eu vejo que assim, dependente de onde eu esteja, eu quero dar o meu melhor dentro das minhas condições. Então, se a gente consegue levar lá o material, hoje eu consegui comprar uma caixa de som melhor, consegui comprar um microfone, as coisas. Então, o que a gente conseguir comprar de equipamento para levar uma melhor qualidade para quando for entregar para as pessoas, esse é o intuito, então, desse livro que eu tenho para conseguir vender. E rapidinho também, é um e-book que eu lancei também, que se chama De Amputado para Amputado. Esse e-book é gratuito, tem no meu Instagram, na link do meu Instagram, onde aquela pessoa que acabou de amputar, esse e-book tem ajudado milhares de pessoas em todo o Brasil. Acabou de amputar e não sabe o que fazer, tá totalmente perdido. Esse e-book tem desde como adquirir uma prótese pelo Sistema Único de Saúde. Foi através de toda a minha vivência e outra. Não foi do que da minha cabeça. Foi algo que eu fiz, trabalhar tudo certinho. Eu tive acompanhamento de outros profissionais também, sabe? Pra fazer a correção, tudo certinho. E aí foi criado esse e-book aqui, tá? Então, tem outros doutores que participou aqui também, tá? Mas é tudo, eu montei isso aqui. Então, tem tudo sobre causa de amputação, nível de amputação, dessensibilização, higienização, questão de trabalho, saúde, direitos da pessoa amputada. Então, aqui tem toda uma base para aquela pessoa que acabou de amputar e tá se sentindo totalmente perdida, e tem ajudado milhares de pessoas de todo o Brasil aqui, ó, de amputado para amputado.
Aí. Desculpa, Yara, pode. Não, que isso. Ixi, você é da época, provavelmente você já assistiu Marília Gabriela, né? Com certeza. Então, a Yara vai fazer a Yara vai fazer um ping-pong aqui pra você, até pra gente já ir pro nosso encerramento, mas fique à vontade aí, Yara. Obrigado, patrão. Obrigado pelo espaço. Ô, Douglas, o ping-pong é um bate-pronto, tá? Eu te faço umas perguntinhas e você me responde com uma palavra ou respostas bem curtas, tá? São poucas perguntas, tá? Vamos lá. Que Nossa, assim. vai ser a primeira vez isso. Nossa, até... vai lá. Vai dar... não, mas é tranquilo, velho. Qual é o maior combustível para o ser humano, que você acha? Eu sei que você falou dos 3 pilares lá, né? Mas assim, qual o maior combustível para o ser humano? Ao meu ver, é os sonhos. Uau. Aquela pessoa que tem sonho sempre vai ter combustível para continuar, né, queimando e seguir até os objetivos. E essa é a palavra que te guia todos os dias? A pergunta era, qual é a palavra que te guia todos os dias? Nossa, agora aí. Puxa, nossa. Bom, a palavra que posso dizer que me guia todos os dias é buscar ser uma pessoa melhor, sabe? Buscar ser melhor. Isso é algo que eu tento a cada dia. É óbvio, ninguém é perfeito, todo mundo tem suas falhas, mas eu busco ser uma pessoa melhor a cada dia. Como que você quer ser lembrado? Em uma palavra. Rapaz, pergunta difícil. Diferenciado. Eu gosto muito dessa palavra, diferenciado. Às vezes o pessoal brinca lá no serviço e fala, Zuva, esse cara é diferenciado. Diferenciado. Eu tô tentando ser promovida, sabe? Por isso que eu tô caprichando. Eu tinha só 3, mas assim, você respondeu rápido, eu vou aproveitar os minutinhos aí. O que o esporte significa pra você? Puxa, o esporte pra mim, eu posso dizer que ele é transformação. A partir do esporte surgiu na minha vida, ele transformou por completo. E por último, mas não menos importante, fala uma palavra aí pro Douglas do futuro. Continua acreditando no seu potencial e se esforçando que você vai chegar aonde você quer e com certeza vai conseguir realizar seus sonhos. É isso aí. Daqui uns anos você pega lá, vem escutar o podcast de novo, Exato. Você vai escutar esse final e vai ficar assim, eu consegui, hein? E vai mais um pouco. Obrigada, viu? Imagina. Muito bem, ouvinte. Chegamos ao final de mais um episódio do Perspectivas Adulteradas. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Robinho, eu agradeço do fundo do coração você ter participado aqui com a gente. Eu conheço você já há um tempo, já trocamos muita ideia, já tomamos cerveja junto, enfim. Mas ouvir essa história tua, ouvir toda essa trajetória tua, cara, é um combustível pra gente poder continuar tocando a vida, né? Então, agradeço do fundo do coração mesmo por você ter participado. Deixa o teu recado aqui pro nosso ouvinte, deixa aqui o seu recadinho final aqui. O jabá, se quiser, você já fez um pouco do teu jabá, mas se tiver mais alguma coisa que você esqueceu, já aproveita agora pra fazer também. Poxa, primeiramente eu agradeço pela oportunidade, né? Já fazia alguns dias estava tentando, né? A gente, graças a Deus, hoje deu certo de fazer. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha trajetória. Espero que essa mensagem possa impactar, né, a vida de alguém que esteja escutando aí, talvez precisa ter aí uma palavra aí, espero que possa de alguma forma soar aí no coração de cada pessoa que está ouvindo aí. Eu gostaria de finalizar, não fazendo jabá, que eu já fiz, mas eu gostaria de finalizar deixando uma mensagem que tem no meu livro. Não fazendo jabá, já voltei. Que tem no meu livro. Se você quiser saber um pouco mais, a mensagem diz assim: a experiência ajuda a crescer, ter sabedoria, não perder tempo e valorizar a vida. Obrigado, Miau. Obrigado, Yara. Obrigado, Tati. Obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da minha trajetória. Valeu. E aí, Yara? Qual que é o teu recado aí? Eu gosto quando eu fico calada, pode não parecer, eu gosto de falar, mas eu também gosto de ouvir, e gosto muito de ouvir, apesar de eu não estar te vendo aqui, né, porque tá com problemas técnicos pra variar, mas obrigada pela história, obrigada pelo exemplo, cara, que astral que você tem, isso assim,
assim, eu falei no começo, né, que não sei se vai pra parte principal, que eu tava preocupada, tava nervosa. Eu falei com o Miau ontem, hoje, o Miau do céu, esse negócio não vai, porque eu sou muito idiota, imbecil, e as pessoas sérias não dão certo comigo, entendeu? Eu falo muito besteira, tem umas piadinhas de quinta série que não saem nem a pau, assim, do espírito, e enfim. E eu falei, ai meu Deus, vai ser pesado, e não foi. Foi muito bom, foi muito Yara, leve, o tempo voou. Oi. Só uma observação. Você falou assim, pô, você é astral. Astral eu tenho, que eu não tenho é perna, tá? Só que fique claro. Que fique claro, né, Miau? Prossiga, Iá, prossiga. Eu não podia deixar de perder essa oportunidade. Você deixou a bola só bater pro gol. Vai lá. Meu Deus. É assim, Yara. É nessa pegada. Olha, você conseguiu me deixar com vergonha. Isso é algo raro. Meu Deus. Ai, que bom, velho. Que bom. Nossa, isso é exemplo mesmo. E eu antes de falar, conhecer e saber, eu tinha dito no começo, na inspiração, motivação e disciplina, principalmente. E realmente são essas 3 palavras. E alegria também, né? Que bom, velho. Já não é fácil. Se você não levar assim, né? Pra que deixar pior? Então, nossa, você tá de parabéns. Foi uma aula revigorante pra finalizar essa quarta-feira. De uma semana que, se eu falei que foi estressante, se eu falei que foi qualquer coisa de ruim, esquece que eu disse, volta. Não foi nada não, tá tudo bem, tá ótimo, e amanhã vem outro dia, a gente vai vencer de novo. Oh, que prazer, e a próxima vez que você for pro Corgo, a gente encontra, que quando você foi e não deu certo, né? Aí a gente encontra. Você tem que, Robinho, você tem que comer o bolo de fubá da mãe da Yara. Cara. Então, esse final de semana que você tava lá foi um pouco complicado, mas no próximo, você leva ele lá em casa, Miau, pra gente bater papo. Eu tô esperando. Se o dia que surgir um convite novamente, Miau convidar, eu vou, hein? Eu vou. Vamos, provavelmente em outubro a gente tá de volta lá. Boa. Aí... tá bom. Vai ser muito bem-vindo. Obrigada, viu, gente? Obrigada de novo. Ô, patrão, obrigada novamente pela oportunidade de eu poder viver esse tipo de coisa. É muito bom, meu. Obrigada, viu? Fia, você é roxa aqui, você já é fixa, bancada fixa. Não, mas eu... Não, mas assim, se eu for roxa, eu assumo umas dívidas, então eu não tô querendo, não. Deixa eu ser pessoal. Obrigadão. E o meu recadinho é o recadinho de sempre, pessoal. Se você curtiu esse episódio, compartilhe nas suas redes sociais, mostra esse podcast, mostra esse episódio para pessoas que você acha que precisam ouvir um pouco dessa história, principalmente dessa história de superação. Então, compartilha aí com todo mundo que você conhece, ajuda a divulgar o Perspectivas para mais pessoas. Então, acho que não tem mais nenhum recadinho aqui. Muito obrigado por você estar ouvindo, ouvinte, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Defina o Corgo agora em uma palavra, vai. Ovo. Azul. Ovo azul. Ovo azul mesmo. Puxa vida. Não, mas é que o Robinho, ele teve uma experiência bem diferente, né? Do atendimento do córrego lá embaixo e o atendimento do córrego lá na Pedra de São Domingos, lá num cafezinho que tem lá. Lá perto do negócio chique lá. Você subiu lá? Não, eu não subi lá de pedra, a gente foi... Muito estressado, ainda mais quando deixa de entregar o que você pede, aí dá medo. É assim, patrão, que você fala de mim? Não. Ô, Robinho. Ô, Robinho. Caraca, não velho. é bem assim, não. Deixa o miau de boa aí. A culpa foi minha, que nós saímos às pressas, se esqueceu. A culpa foi minha. Mas então, você levou o Robinho pra ir pro Corgo? Ele foi? Sim, foi. Claro, ele nunca tinha ido pra Minas. Aí ele foi, eu levei lá no bar do Dorival. Não, quem não tinha ido pra Minas era o Davi. Ah, é verdade. Verdade. Pra Minas, pra Cambuí, eu nunca tinha ido, ainda mais pro Corgo. O pessoal, olha, uma observação, Yara, o pessoal do Corgo, como um pessoal simpático, né? Que alegria contagiante. Nós somos caipiras aqui, nós nunca tínhamos visto um ovo azul, né? E aí você vê a gentileza
do seu... Como que chama o seu Bial? Como que chama o seu Seu coisa? Dorival lá. Seu Dorival. Seu Dorival olhando pra nossa cara e falando assim, nunca veio um ovo azul? É normal. Sabe, cagou pra gente. Cagou. Caipira mesmo. Nossa, rapaz, não sabia onde enfiava a cara. Olha só. Fala pra ele, vergonha. você devia ter falado pra ele assim, ó, não vou votar você na próxima eleição, porque ele perdeu de vice esse ano. Meu Deus. Olha aí, De ó. prefeito. Olha só. É, sério mesmo. Ele era todo popularzão, tratando assim as pessoas. Ele era vice. Se ele tivesse ido de prefeito, ele tinha ganhado. O pessoal falou, Olha. mas que de vice? É, sério. Puxa Acredite se vida. quiser. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu já ia jogar na cara dele. Você mostrou, então, pra ele lá em casa, né, Mel? Mostrei, a gente passou lá perto da sua casa, né? Aí... Ô, Robinho, se ainda tiver muito alto, você fala que eu afasto o microfone, tá? Não, tranquilo. Eu já vou falar demais. E eu achando que era a Tati que tava falando. Por isso que eu já tinha dado aquela patada. Ai, desculpa. Não quero confusão, não, pelo amor de Deus. Nossa, A primeira impressão que fica, né? Primeira vez que eu falo com ela assim. Você já não tô sabe. dando pancada assim. Você não tá sabe doido. o que fizeram, o que ela e ele fizeram comigo ontem. Você não sabe. Ué? Eles falaram pra mim assim, porque assim, eu só falo merda, resumindo. E aí eles falaram assim, a Tati chamou o Miel, falei, que? Vou falar com ela. Falei, que, Miel? Não, a Tati pediu pra lembrar e tal, que o Robinho é um cara muito sério, não gosta muito de brincadeira. E, tipo assim, pra dar uma segurada, que não sei o quê, que ele não é muito de piada. Eu falei assim, e o que eu tô fazendo aqui com uma pessoa dessa? Deixa eu sair. Eu falei pra ele, deixa eu sair. Miau, pelo amor de Deus, deixa eu sair. Meu microfone não tava funcionando. Eu falei, deixa eu sair. Não, dá uma segurada. E ele, ficou um tempão e eu nervosa aqui, assim, comendo a caneta, assim, com filha da... Que é Depois isso? eu falei assim, e você acreditou? Eu falei, desgraçado. Aqui a gente separou por 3 blocos. A gente tenta seguir uma pauta, mas nunca consegue. Então, não fique preocupado se precisar falar palavrão, pode falar palavrão. Aqui você tá em casa, tá ligado? Não, beleza. E certamente vai ser você falando e a gente interrompendo e eu falando merda, simples assim. Eu posso participar, Robinho? Ixi, Tati, pelo amor de Deus, cara. Já aguento Eu sendo falei, serviço, véio, ainda ela tem tinha que tem que participar. véio, Não, mas sacanagem. participe, se puder, você tem que... Não, tô enchendo seu saco. Eu... Eu não, já encho seu saco o dia Você não inteiro. falou que ia costurar? Você não falou que ia costurar? Olha só, me expulsando, filha da boa Não, mãe. claro que não, ué. Se me autorizar, fica, ué. Se me autorizar, fica. Eu tô arrumando mala. Não, olha Vai lá. passear. Vocês Tchau. são chiques, né? Vocês Tchau, vão tchau. aproveitar, mas vocês têm que passear mesmo. Este programa foi editado por Tapcast. Edições e Produções de Podcast.